Hoje é um tema bastante especial, né? Falar de Meimei é sempre especial e eu acredito que para vocês aí de Pedro Leopoldo, principalmente, falar de Meimei é muito especial, né? Faz muito bem e para a gente aqui também. Então, foi muito legal a escolha do tema. Gente, quem escolheu o tema foi Eugênio. E eu fiquei muito feliz com essa sugestão, porque eu acho que não poderia ter um tema melhor para falar, até mesmo no mês da mulher, né? A gente está no mês da mulher, ontem foi o Dia das Mulheres e falar sobre Meimei é com certeza muito, muito especial. É isso mesmo, Amaury. E interessante, quando eu te sugeri, eu não tinha pensado nisso, mas esse ano é o centenário de Meimei, ela que nasceu em Isso. 22, né? Então, o Centro Espírita Meimei inicia essa reflexão no centenário de Meimei com você aí, Ah, nessa que live legal, que hoje, honra, né? Vai que preparando para o legal. resto do ano até chegar a data. Que legal, que legal, muito bom. Eugênio, eu vou fazer, como na outra live, vou fazer uma apresentação bem rápida, porque eu estou vendo que tem pessoas que estão vindo do seu perfil, do perfil do Meimei. Então, gente, o meu nome é Amauri, e junto com a minha noiva aqui, nós alimentamos esse perfil Natureza do Amor desde o ano passado, é recente, bem recente. E esse ano a gente teve a honra de ir a Pedro Leopoldo, a gente conheceu a Casa de Chico, a gente conheceu o Centro Espírita Meimei, a gente conheceu o Eugênio, Geraldinho, enfim, tantos outros amigos. Então, vocês que estão vindo dos outros perfis, sintam-se à vontade. No perfil do Natureza, a gente tem um monte de live aqui. E esse ano a gente vai ter muito mais. Eugênio ainda vai aparecer muito mais vezes aqui. E é isso. E Eugênio, se você quiser e achar necessário, pode fazer também uma apresentação para as pessoas que são aqui do perfil, para as pessoas que estão chegando. Graças a Deus, nesse último mês chegaram aí mais de 100 pessoas no nosso perfil. E é sempre bom falar um pouco de nós, né, para elas. Que bom. Meu nome é Eugênio Eustáquio, nasci aqui em Pedro Leopoldo, sou colaborador da Casa de Chico Xavier e do Centro Espírita Meimei, com muito carinho e amor a essas oportunidades que a gente tem. É isso aí. Gente, como eu tinha falado antes, só a última coisa para a gente realmente começar. Aqui ao lado da barrinha de comentários tem uma caixinha com uma interrogação. Então, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, aperta nessa caixinha com a interrogação e manda para a gente, que fica mais fácil de achar aqui durante a live, tá? Então vamos começar, Eugênia? Vamos. Então vamos. A gente tinha feito, combinado um roteirinho para a gente não se perder aqui. E a gente tinha combinado de começar falando, na verdade, quem é Meimei, né? Porque a gente muito escuta falar Meimei, mas a gente não escuta muito falar Irma de Castro Rocha, né? Então, Eugênio, conte para nós quem é Meimei. A Meimei é essa irmã de Castro Rocha. O Rocha foi, né, vindo pelo matrimônio com o Arnaldo Rocha. E a Meimei, ela nasceu em 22 de outubro de 1922, em Mateus Leme, cidade aqui do interior de Minas Gerais. E uma boa mineira, né? E se transferiu aos 3 anos de idade com a família, que era composta do pai, a mãe, mais 4 irmãos. E lá ela residiu, iniciou seus estudos e transferiu-se para Belo Horizonte, sua irmã Ruth, para buscar uma colocação. Então, a Meimei, é interessante a gente ficar observando a história desses espíritos na Terra, né? A gente percebe nessa vida curta que ela teve, tão jovem, ela veio realmente fazer um encaminhamento para todo o trabalho espiritual que ela teria depois dessa curta passagem pela Terra. Então, a Meimei, a vida dela na Terra sendo curta, a história dela também não foi muito longa, foi uma experiência comum, né, de uma moça do interior de Minas na época da década de 40, que foi a época que ela estava moça, né, estudando magistério, enfrentando uma moléstia muito acirrada do nefrite, que muitos acreditam que ela levou ao desencarne.
A doença contribuiu nas complicações, mas o fato é que ela desencarnou após uma cirurgia de amígdalas, que foi um Isso. pedaço da amígdala que infeccionou, que causou a passagem dela para o plano espiritual. E a Meimei, a irmã dela, Ruth, é que nós temos depoimentos mais pertinentes por escrito. Mas nós temos a oportunidade de conhecer uma sobrinha da Meimei, a dona Dalva, Legal. colabora conosco até os dias de hoje no grupo Meimei, quando é possível, não tem a sua assiduidade necessária, mas que ela reside fora de Pedro Leopoldo. Mas, periodicamente, nos faz uma visita desde a época da fundação. E elas que contam como era a Meimei, né? A simplicidade, a beleza, a meiguice que a Meimei tinha, o desinteresse das coisas mais materiais e os anseios, né? Tão mundanos. Ela tinha um anseio maior de ser mãe, porque isso já estava registrado no espírito dela. E a gente vê que Meimei, ela transitou na Terra, né, com essa simplicidade dos espíritos iluminados. E a gente vai ver a história de Meimei, né, como é tão rápida. Tem alguns fatos que narram da passagem dela pela Terra, né, mas o principal mesmo é o encontro, essa conduta dela diante a vida, né? E o que veio também trazer, ao reunir os compromissos espirituais dela, o encontro dela com Arnaldo Rocha. Sim. Interessante que o Arnaldo fala que nem teve tanto namoro, né? Que eles conviveram, depois de um beijo, efetivou-se o noivado, e eles tiveram uma convivência por 2 anos antes de casar, mais próximo, né? E 2 anos depois de casados, tiveram uma Muito vida curto. de casal normal, né? Muito curto. E a Meimei era católica, o Arnaldo ateu. Eu ia falar isso agora. Né? Ela era católica. Muita gente acha que Meimei foi amiga de Chico Xavier, conviveu na doutrina. Não, ela teve uma vida diferente, mas só que era um espírito iluminado, já era um espírito de luz, né? Que veio transitar entre pessoas, entre famílias, que veio, vamos dizer, alinhavar compromissos espirituais futuros. Hoje, estudando a história de Meimei, eu percebo isso com mais clareza, né? Você estudou também um pouco Meimei, o que você acha disso tudo, hein? Eu inverter no papel aí agora. Eu acho essa posição, e quando a gente imagina um espírito, né, a gente trabalhador, enfim, principalmente de uma casa, assim, a gente imagina que o espírito, quando encarnado, era espírita, né? A gente, sem querer, às vezes, inconscientemente faz essa relação. Isso é uma coisa normal. E eu acho muito interessante, por isso que eu até ia tocar nesse ponto, né, de Meimei ser católica e Arnaldo não ter crença na época, porque a gente vê, você já falou do desinteresse das coisas materiais, e a gente vê totalmente essa abnegação para as coisas materiais e esse comprometimento com as coisas do espírito, né? A gente vê que, gente, não tem problema quando a gente vê aquele irmão católico, aquele irmão protestante, não. O que importa é se nós estamos verdadeiramente aplicados às nossas promessas espirituais, né? O que a gente pediu, a nossa missão que a gente pediu para vir fazer. Então, quando a gente enxerga Meimei, a gente vê o nome de Meimei em todo canto, né? Mensagens no Instagram, vários centros espíritas espalhados pelo Brasil, e quando a gente vê, Meimei era uma mulher normal, católica, que casou-se, que desencarnou de uma doença, como qualquer outra pessoa, né? Então, quando a gente vê isso, a gente consegue enxergar nitidamente esse compromisso que ela tinha com a missão dela, tanto quando encarnada e tanto quanto desencarnada. E falando de Meimei desencarnada, que é uma coisa que eu vou citar mais lá para frente, e que eu assisti numa palestra sua, inclusive, Meimei como Blandina, né, que André Luiz fala.
E a gente vê esse compromisso de muito tempo de Meimei. E é interessante a gente recordar, apesar de muito ser muito falado, o nome dela sendo Irma de Castro, o apelido familiar dela não era Meimei, era Naná. Naná. Arnaldo não gostava muito desse apelido e, lendo o livro, né, Momentos de Pequim, que é o livro de cabeceira deles, essa expressão Meimei, que dizia ser a noiva amada, o amor, enfim, que até Arnaldo fala que Ruth sintetizou, né, de amor puro. E ela falou com carinho da Meimei no livro Palavras do Coração, né? No prefácio, na introdução do livro de Meimei, chamado Palavras do Coração, nós temos esse depoimento que nos dá essa visão de quem foi Meimei com uma pessoa que conviveu com ela intensamente. Foi quase uma mãe para Meimei, que era uma das mais velhas, né? E a gente vê, se ela está falando do compromisso espiritual, a Meimei sendo católica, o Arnaldo ateu, mas já tinha o elo que iria trazer todos para a doutrina espírita, que era a família de Arnaldo, que era espírita. Arnaldo que não era, mas a mãe e os irmãos já estavam adeptos da doutrina espírita. O que veio, né, a auxiliar esse engajamento do Arnaldo na doutrina espírita mais tarde. Não é isso? E que engajamento, né? Eugênio, falar uma curiosidade aqui. Há uns meses atrás, eu coloquei aqui no perfil uma enquete bem assim: gente, qual é o nome verdadeiro de Meimei? E aí coloquei Irma de Castro Rocha, aí na outra opção eu embaralhei os sobrenomes, e em uma opção eu botei Meimei. E a maioria das pessoas respondeu Meimei, porque realmente a gente escuta muito Meimei. Eu estava vendo a sua última live com o Renato Pietro, ele falando de André Luiz, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi que o povo fez o André Luiz um ícone, né? E que quando fala do espírito André Luiz, é um ícone, é um conhecido, um amigo, é uma pessoa que está dentro das nossas casas. E Meimei também é a mesma coisa, né? Ela virou um ícone, principalmente do mundo infantil, mas que é justamente através da sua obra pós-mortem, né, que trouxe todas essas revelações, ou esse trabalho espiritual que já estava programado, né? E que trabalho, né? Um trabalho enorme, enorme, enorme. A gente teve a oportunidade de conhecer aí com vocês um pouquinho do trabalho, né? Mas onde tudo começou, né? Aí em Minas e no centro. O interessante, que eu acho que a maioria das pessoas que conhecem a Meimei do Brasil e no mundo não tem essa visão, essa análise, que a Meimei ela começou num trabalho de atendimento aos sofredores junto com o Chico Xavier, né? É mais a Meimei evangelizadora, mais a Meimei patrona das creches, mais a Meimei criança, não é assim? E o trabalho dela, eu acho que começou tudo junto, pelo que a gente vai observar da obra de Meimei, né? Sim. E o livro Meimei, Vida e Mensagem foi até que nos inspirou esse título, né? Que foi um trabalho lançado em 1994, que são mensagens íntimas de Meimei para Arnaldo depois desse envolvimento, que nós vamos falar ainda dele com Chico, que foi publicado, foi dado pela amizade que surgiu entre o Wallace Leal Rodrigues e Arnaldo Rocha. Mas o Wallace desencarna em 89, esse trabalho não tinha sido construído, mas as mensagens já estavam em posse do Clarim, né, da editora O Clarim, e já o material todo disponível, autorizado por Arnaldo. O nosso amigo Alberto de Souza Rocha, ele acaba de organizar o livro, que é publicado em 94. Aí a gente tem um pouco do histórico, né, da Meimei pós-desencarne, e até ela lançar o seu trabalho, que vai começar, ela desencarna em 46, nessa situação que a gente contou, e aí que vem o encontro
de todos esses espíritos com o Chico Xavier, sendo que o irmão de Arnaldo já tinha contato com o Chico Xavier. E eu tenho a alegria de dizer que esse irmão de Arnaldo foi com ele que nós iniciamos na doutrina espírita. Foi o mesmo que iniciou Arnaldo no Centro Meimei, foi o mesmo que eu aprendi. Olha que legal, que escola. Receber, né? É interessante, eu estava pensando nisso outro dia, quando estava lendo essa obra do Wallace, psicografia de Chico, e os depoimentos de Arnaldo, né, que o Geraldo Benício Rocha já o havia convidado para ele, antes de casar, novo, adolescente, para ir ao centro. Quem foi só o irmão Orlando da Arnaldo. E Arnaldo, mais tarde, que foi encontrar com o Chico, mas o Geraldo Benício Rocha, nosso querido major, que já estava inserido na doutrina, que pôde acolher mais tarde, né, esse trabalho junto com Arnaldo Rocha. Então é muito interessante essa obra, porque nos dá esse intervalo, né, da passagem dela para o plano espiritual e o início da tarefa mediúnica com Chico. Essa parte do encontro de Arnaldo com Chico em Belo Horizonte é uma das partes que eu acho mais fantásticas, assim, né? A gente consegue ver, assim, com os olhos do coração, que realmente tudo tem uma hora para acontecer e que tudo é planejado, né? A gente fica pensando muito no acaso. Foi por acaso que Chico esbarrou com Arnaldo Rocha em Belo Horizonte. Mas de forma alguma, né? Tudo foi planejado para aquele momento acontecer, para a entrada de Arnaldo na doutrina ser dessa forma. Então é muito legal essa parte do encontro deles em BH. E o encontro do Chico que levou Arnaldo Rocha à reunião, não é Chico que recebe, que dá passividade ao espírito de Meimei. Isso. É outra médium que Arnaldo narra, que é uma italiana, Nifa Zanello, né? Que era amiga da família. Ele a conhecia. Então, ele achou muito surpreendente aquela manifestação, apesar de não compreender. Ele tem uma narrativa bem mais longa em algumas histórias. Eu também cheguei a conversar com ele sobre isso, antes da desencarnação dele. Então, quer dizer, para ele achava que era tudo um bando de doidos, né? De esquizofrênicos ou de charlatões que se reuniam. E esse encontro com o Chico, por causa da chuva, ele estava próximo à casa do irmão, o Chico ia encaminhar essa reunião, o obrigou praticamente a ir. Mas ele fala que os pensamentos dele estavam em outro. Quando ele viu a manifestação da Meimei, ele viu a possibilidade de ser o espírito dela pela dicção, né, palavras que Meimei não falava corretamente, tinha um sotaque, né, a maneira de tirar o casaco, isso tudo foram detalhes para ele. E a própria manifestação dela pós-morte de estar com aquelas sensações ainda a serem libertadas do desencarne, né? Aquele sofrimento que ela passou, que inclusive Meimei desencarnou cega. Né? Os últimos 3 meses dela foi de grande sofrimento até levar a cegueira pela infecção generalizada que ela teve. Então, isso que impressionou muito Arnaldo. Mas antes da comunicação, ele narra que teve 2 médiums, que ele nunca mais as viu, que falou passou certas orientações para ele, que o impressionaram muito depois, porque elas não tinham contato com ele, nem conhecimento íntimo dele com Meimei. Então, antes da manifestação de Meimei, teve tipo um preparo do que ia acontecer, né? Então, para não levar um susto tão grande. É aí que ele se impressiona com aquela possibilidade e chega e vai falar com a mãe dele, né, do acontecido. Ele já tinha se transferido para a casa dos pais, já tinha só 24 anos de idade, já tinha a mesma idade de Meimei, né, o centenário dele também. E aí a mãe deu os espíritos. Aí ele começou o estudo da doutrina. Aí depois que chegou para vir a Pedro Leopoldo participar das reuniões, né? No Luiz Gonzaga, né? No Luiz Gonzaga. E eu imagino assim a surpresa, quem conheceu Arnaldo sabe como ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa muito culta, muito determinada, muito incisivo com tudo. Eu imagino as surpresas que ele foi tendo a descobrir a doutrina
da doutrina espírita pelo lado, eu creio que inicialmente pelo lado mais racional, porque o ateu vai mais por esse lado, né? E depois ele descobrindo aquele amor que houve, a gente vê também no trato dele com os amigos, com Chico, com as próprias cartas de Meimei, que foi após o desencarne dela, que coisa mais carinhosa, coisa mais sensível, digamos assim, né? Que eu acho que aquele pessoal vivia. Eu estava lendo esses dias, para poder conversar com você algumas coisas, de como que eles tinham um ambiente, né, uma fraternidade natural, aquela alegria de estar junto, aquela surpresa, aquela beleza do contato com o plano espiritual. As cartas, as narrativas aqui do Arnaldo com o Wallace, que quando veio, sabendo que era um espírito afim do passado, que retornava, que ia fazer um trabalho. É impressionante. Então, eles viveram... eu acho que essa época da doutrina espírita, aqui em Pedro Leopoldo, e no mundo também, não vou falar só aqui, mas aqui a gente foi uma época de muita sensibilidade, de muito amor, de muita fraternidade, e acho também de muita descoberta. Nós recebemos tudo pronto, né? Nós recebemos muita coisa pronta. Não está acabado, ainda tem muita coisa para se fazer. Mas, quer dizer, aquela base que iria sustentar a doutrina espírita estava ali com esse pessoal, né? Eugênio, eu tinha visto, e acho que você pode me confirmar, ou corrigir essa informação que eu vou dar, mas a primeira manifestação de Meimei foi muito próxima ao desencarne dela, não foi 20 e alguns dias depois do... Foi, ela desencarnou 22 de outubro, tem umas datas que fala em torno de 20 de novembro, que foi esse encontro, eu não estou lembrando nada, mas eu acho que foi em novembro, foi poucos dias, menos de um mês. Foi muito próximo, né? Assim, foi... Mas ela, a primeira manifestação... Desencarnou já indo trabalhar. Mas ela, a narrativa da Arnaldo, ela teve aqueles momentos de uma limpeza, digamos, perispiritual, que terminou com ela conversando normal. Isso é bacana, porque às vezes a gente vê que era realmente só aquele choque anímico para desfazer daquelas mazelas e já com a lucidez espiritual, que eu acho mais difícil, né? E a compreensão dela que Arnaldo não poderia compreendê-la naquele dia. Ela começou a chamá-lo do meu sozinho, né? O meu sozinho não vai me compreender por agora. Foi. Muito lindo. Mas, quer dizer, deu ele mais uma interrogação para ele levar, né? Eugênio, essa via para cá. Antes da gente passar para as outras partes, eu queria perguntar a você e que você falasse sobre a relação de Meimei e a evangelização infantil. Mas antes eu queria falar uma outra coisa. Fica à vontade. As pessoas que eu falei sobre essa reunião de pessoas na vida curta de Meimei, que ela veio, né, justamente para equalizar, para assumir esses compromissos, ela narra isso numa carta para Arnaldo, uma carta íntima, né, quando chama Revivendo o Passado. Não tem interesse aqui de falar de reencarnações, nomes, eu acho que isso um pouco vai constar, e quem quiser também aprofundar, é só ler o livro para encontrar, mas para ilustrar o nosso bate-papo aqui, ela fala, eu acredito, devido às várias mensagens, porque tem várias reencarnações que se colocam como Meimei, Nove Cristo, tem várias. Tem vários livros, né, que apontam alguns personagens como sendo Meimei. Mas a carta dela para o Chico Xavier, ela fala que foi nas cruzadas que eles assumiram esse compromisso. Né? Porque a pretexto de defender o Senhor, isso é palavras de Meimei, envenenamos muitas almas e corpos, e hoje trabalhamos para socorrer enfermos, ignorantes e desesperados. Porque a história na cruzada, ela era casada, o cunhado também casado, depois o marido interessa pela esposa do irmão, mata o irmão, tinha uma empregada que era namorada do marido, ela morre de desgosto, enfim.
E É uma tinha um história complicada. capelão, e tinha um capelão, que era, ele trabalhava com, na época, eu falava ocultismo, né? Ou magia, enfim. Ele tinha os conhecimentos do magnetismo. E ela identifica com Arnaldo, ela conta a história toda, e tudo foi induzido por esse sacerdote. E ela fala com o Arnaldo que ela não poderia, que ele saberia muito bem quem era esse sacerdote que estava junto com ele, né, nos trabalhos de magnetismo encarnado, o qual se devotaram tanto no passado. Mas só que tem que o irmão não teve essa firmeza. Então ele caiu nas malhas do magnetismo inferior, da obsessão. Era um irmão que estava em atendimento, né, de passes magnéticos do próprio Arnaldo. Aí tinha eu acho que era um dos irmãos dele, pelo que eu li. Mas é que ele fala. Então é por análise, né? Porque aqui ela não cita o nome, mas pela interpretação da gente vendo as outras cartas, que ela vai falando do enfermo, a gente pode concluir que seria isso. Olha como que é o trabalho, né? Ali que ela fala com o Arnaldo, então, que estavam reunindo todo mundo e teriam que trabalhar, né? E teriam que dedicar ao trabalho de assistência espiritual. E Arnaldo fala de Meimei, muito interessante são cartas íntimas, né? Ele fala da Meimei como uma pessoa muito ciumenta, mas reportando a essa época desde o passado. Mas tinha alguns resgates a fazer. Ele cita a Meimei, ele fala assim, se posso assim dizer, é um misto de Scarlett O'Hara, Ofélia de Hamlet, e mais ciumenta do que o Mouro de Veneza, que é o Otelo, as tragédias, né, do Shakespeare. E a Scarlett O'Hara, que é a mulher mais forte, né? Que ela, até a famosa frase, amanhã será outro dia, né? Então ele fala mas com toda essa personalidades fortes, né? Ela era um poço de candor. Eles falavam aquela coisa mais linda, que era namorada. Pelas então, fotos. E eu lembro até que foi você que contou pra gente aí em Pedro Leopoldo, né? Do dia que Arnaldo parou na frente da foto de Meimei e contemplou, e todo mundo esperando ele falar alguma coisa, e quando ele falou, olha, eu tenho um bom gosto, não foi uma coisa assim? Eu tenho muito bom gosto para mulher, olha que coisa mais linda. Quer dizer, e Arnaldo, ele também, né, um rapaz jovem, teve que reconstruir a vida, né, segundo as normas terrenas, vamos dizer assim. Ele depois casou-se com Dona Neuza, teve uma filha, Moira, que é até a nossa amiga. Hoje mesmo ela mandou a mensagem, que bom que vai falar sobre a Meimei. Que legal. E tem até um caso, isso aí eu não sei referência onde podemos dizer, mas já ouvi falar. Vamos falar de lenda também, né? Que quando Arnaldo estava para casar, Meimei queria reencarnar como filha. Aí a mãe fala, já tem o meu não, mas tem que ir no Ministério da Reencarnação. Você já assumiu muito compromisso com muitas almas, agora não dá para dedicar só, não. Então, já tem um trabalho. A gente vê a humanidade também, né? Os sentimentos da pessoa. Agora, sem dúvida nenhuma, um espírito bem iluminado. Mas você me tinha feito uma pergunta, a evangelização infantil, né? Isso, eu queria falar sobre a evangelização infantil, é uma coisa que eu acho muito interessante. Segundo Arnaldo nos relata, e a gente também vai ver nessas cartas de Meimei, o Arnaldo, um jovem de 24 anos, estava inserindo na doutrina espírita e, junto a amigos de Belo Horizonte, ele começou o trabalho de evangelização infantil. E com certa dificuldade para poder fazer o trabalho. Meimei já também já tinham se passado, digamos, 5 anos do seu desencarne nessa época, já estava adaptada, apta, como a gente vai ver depois, né, na sequência, a esse tipo de trabalho.
Então, essas mensagens íntimas que Arnaldo recebeu de mim foi na casa de André Luiz. Não foi nosso lar, não, gente. Era aqui em Pedro Leopoldo mesmo. André Luiz era irmão de Chico Xavier. Ele tinha uma quitanda, chamava ele era quitandeiro aqui, de tudo. E depois das reuniões que o Chico trabalhava, nas madrugadas da vida, o café era na casa dele. Então saíam todos da reunião, Chico com aqueles amigos que iriam pernoitar aqui em Pedro Leopoldo, porque nem todos poderiam ir embora, dentre eles Arnaldo, eles iam tomar um café na casa do André. E foram nessas visitas do café na casa de André que Meimei escrevia essas cartas íntimas para Arnaldo. Era o alinhamento, digamos assim, né, da separação, o alinhamento do trabalho que iria surgir. Porque Arnaldo veio estudar doutrina espírita, né, nesses 5 anos e trabalhar com o Chico. Como eu dizia, eu fiz a faculdade de Sorbonne nesse período, então eu estava em faculdade. E Meimei também no plano espiritual, evidentemente, né, assumindo seus compromissos. Então, quando foi no dia 21 de 10 de 1951, portanto, um dia antes do aniversário de Meimei, ela escreve uma carta para ele que, entre outras coisas, ela fala que ela recebeu o maior presente do aniversário, que foi o trabalho que eles iniciaram no Centro Humildade, em Belo Horizonte. E ela escreve para Arnaldo o seguinte: hoje nossas portas de serviços cerraram-se para nós. A plantação do Evangelho no mundo infantil é sublimado do ministério que podemos, com o amparo de Jesus, ampliar indefinidamente. Então, ela falava desse trabalho que iniciou 21 de 10 de 51, né, que Arnaldo tinha iniciado em Belo Horizonte o trabalho da evangelização infantil, com mais 2 companheiras que ela vai citando a partir daí. E eu acho que a partir daí a Meimei começou o trabalho dela, efetivo. Aí ela já saiu um pouco das mensagens íntimas, dos ajustes, né, espirituais necessários para que eles iniciassem a tarefa. O tempo todo ela fala que eles estariam juntos nessa caminhada doutrinária aí. Mas... Eugênio, deixa eu, antes de você continuar, e como você tem muito mais conhecimento do que eu, mandaram uma pergunta aqui, e que eu acho que tem a ver com a live também, que a gente acabou de falar disso. Quer dizer que no mundo espiritual comemoramos aniversário também? Olha, data é uma coisa interessante. Data nos faz recordar de muita coisa, marca as nossas épocas. Então, evidentemente, o registro reencarnatório de Meimei ficou lá na ficha, né, quando ela desencarnou. Então, a lembrança, eu acho que ela é sempre constante. Então, normalmente, quando tem algum desencarnado do nosso meio, que a gente lembra do aniversário, que a gente tinha a oportunidade de estar junto naquele dia, evidentemente, a gente quer enviar uma mensagem de qualquer maneira. Então, eu acho que o registro é igual ao registro em cartório, registro espiritual é igual ao registro em cartório. E no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, falam sobre data, que eu gosto muito dessa frase, né? Que a data não precisa nem ser exata, mas a história precisa ser lembrada. Então, eu acho isso interessante. Né? Legal. O espírito é sensível, porque quando ele está desencarnado, próximo aniversário, evidentemente, ele deve ser visitado por uma alegria ou uma melancolia, né? Alguma coisa que faz voltar a mente para a Terra. E nós também daqui a mesma forma. Então, vamos trocar presentes, vibrações, ações boas, né, em nome da pessoa. Verdade. Presente, como foi o que ele fez, né? Ele deu um presente para ela e ela recebeu. Eugênio, o primeiro livro mesmo, que foi ditado por Meimei, foi o livro Pai Nosso. O primeiro livro de Meimei foi o Pai Nosso. Você pode falar um pouco sobre essa obra? Depois desse trabalho no Luz e Humildade em Belo Horizonte, a Meimei fala que parece que dilatou uma parede, né, que ligou diretamente ao plano espiritual, e ela junto com ele nesse trabalho. E nesta hora a Meimei fala que é como se ela tivesse adquirido um lar,
o Arnaldo e os filhos. Eram 12 crianças que estavam evangelizando. Então, ali ela tomou aquele local, aquelas crianças, o trabalho infantil, como se fossem filhos dela, né? Que ela, mais tarde, que a gente vai ter a notícia dela trabalhando assim. Então, ela depois dessa mensagem, que foi em outubro de 51, já em 52, antes da fundação do Grupo Meimei, em 14/6, ela manda uma mensagem para Arnaldo que já estava pronto o livro. Ela fala o seguinte do livro, com a simplicidade, humildade e carinho dela. Nosso livrinho, estruturado sobre a oração dominical, é singelo fruto de nosso esforço que deponho em suas mãos. A dádiva pode ser pobrezinha, mas é feita com toda a alma de sua miquinha. Era um outro apelido que ela tinha. Receba-o com melhores sentimentos do meu coração. Então, pelo esforço do Arnaldo trabalhando com as crianças, ela escreveu, ela fez o Pai Nosso e depositou na mão dele para que ele pudesse trabalhar a evangelização infantil. Já em 14/6/52, que ela dá aí a notícia do livro. Interessante, né? Como é que o trabalho continua. Por isso que eu falo dessa estruturação espiritual que Meimei veio fazer com todos aqui através do Chico, né? Inclusive, você falou aí da data de 14/6, né? E eu também estava assistindo uma palestra sua que você comentava de uma mensagem que ela enviou no dia 12 de junho. Aí você falava, tá vendo? Até no dia dos namorados eles continuavam trocando presente de amor e carinho. Eu achei fantástico isso. O pensamento e o coração estavam juntos. Em todas as cartas de Meimei, ela falava isso para Arnaldo. E aí foi que Emmanuel apresenta a Meimei, né? Ele apresenta a Meimei no lançamento, no prefácio desse livro, né? Do Pai Nosso. Ela fala que é uma obra pobre, mas que depositava com todo carinho e amor, era um esforço, né, que ela estava tendo. E a obra é belíssima. Tá? Ela é sensível, ela é bem ilustrada, é de 8 a 80, né? Não tem limites. E Emmanuel fala o seguinte desse livro: não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças e que se desvela no mundo espiritual pela formação da mente infantil, a claridade do Evangelho Redentor. Sua abençoada maternidade espiritual se irradia com crescentes fulgurações por toda parte. Em favor dos pequeninos são os nossos votos. Ele chama o livro de maternidade espiritual para a educação dos pequeninos. Isso aí, palavras de Emmanuel, né, no prefácio desse livro. Então, foi aí que começa o trabalho efetivo de Meimei, né, no campo espírita, no trabalho de evangelização infantil. E olha que ela já estava bem preparada para isso, né? E aí foi, logo depois disso aí, então vem a criação do Centro Espírita Meimei, né, que já foi em 1952. Foi logo depois do lançamento, se foi em junho, né? Em 31 de julho de 1952, se estabelece o Meimei. Ou, digamos assim, né? Meimei do lado de lá já tinha, né? Já estava pronto, acho que partiu mais pronta do que tudo, digamos, já estava organizado, as pessoas aqui já estavam preparadas, né? Porque tem mais preparo mais pesado aqui. E aí o Chico convida Arnaldo, porque esse trabalho da desobsessão foi um trabalho interrompido em 1939, que alguns casos que tinham no Luiz Gonzaga, dos processos obsessivos, José Xavier dirigiu uma reunião com alguns médiuns que fazia esse atendimento. Quando desencarna José Xavier, o Chico não tinha ninguém que dirigisse essa reunião. Porque nós estamos falando lá da década de 40, de 50, né? As pessoas, as casas espíritas hoje estão tendo muita dificuldade com o trabalhador, imagina aquela época. Né? Para assumir esse tipo de responsabilidade, e era um trabalho novo, tanto é que ele é um trabalho precursor de Chico Xavier. É um trabalho que através desse trabalho do Meimei, que se organizou o trabalho da desobsessão, né? Que nos parâmetros
para essa possibilidade de atendimento aos espíritos. Então, o Arnaldo, ele fala que o Chico já tinha falado com ele várias vezes dessa possibilidade desse trabalho, né? Mas ele não se sentia apto a assumir uma reunião mediúnica como dirigente. Então, foi nessa época que ele aceitou, segundo a instrução dos benfeitores espirituais que estava na hora, que seria o socorro aos desencarnados por meio de esclarecimento, consolo, visando o benefício das entidades conturbadas e sofredoras, e ficava os minutos finais da reunião para o esclarecimento, né? Com lições edificantes, como a gente vai ver nas obras posteriores, dentro do cenário espírita, né? Então foi um trabalho mais íntimo do Chico, porque para ter esse trabalho ele contava com Arnaldo, os familiares de Arnaldo, alguns deles, que são familiares de Meimei, né? Os familiares do Chico. Eu sempre friso isso, porque muita gente acha que a família do Chico, ninguém trabalhou na mediunidade, né? As irmãs dele trabalhou. Dália, eu tive a oportunidade de trabalhar mais de perto, ela trabalhou até 2015, aos 91 anos, como médica psicofônica no atendimento aos sofredores. Então, aí que inicia o trabalho de Meimei, mas o Arnaldo nem pensava que ela poderia fazer esse trabalho tão direto, ser a mentora desse grupo, né? Porque ele achava que deveria ter outro nome. Mas o Chico é que quis, né? Falou que a Meimei estava pronta e apta para iniciar o trabalho e ia chamar Meimei. E a Meimei, nesse trabalho, como ela falou lá atrás, por que eu reforcei isso? Lá das Cruzadas, né? Ela tinha esse trabalho também para fazer, não só com as crianças, mas o amparo aos sofredores, ignorantes, né? E perturbados, porque é uma tarefa para ti assumir. Então, E até hoje esse trabalho, o estudo da desobsessão acontece, né, no centro. Sim, os moldes da nossa reunião não mudou nada. Eu até friso porque quando nós fomos para o Meimei, foi um pedido nosso, a irmã do Chico, que levou esse pedido a Chico, e ele autorizou a gente entrar. Até então, era só os amigos dele que ainda continuaram. Foi no início da década de 80. O pessoal ainda estava de pé. Então, nós queríamos lá fazer um estudo de mocidade. A condição que foi colocada o Major, que é o Geraldo Vinícius Rocha, e depois de contato com o Chico, foi que eu iniciasse o trabalho na desobsessão. Eu e um outro amigo, porque nós tínhamos que aprender sobre reunião mediúnica, como eles trabalhavam. Então, aí foi minha vez de fazer a faculdade, né? Aí foi bom que eu tenho uma gratidão imensa a esse espírito hoje, o Major, que ele acendeu muitos faróis para que a gente pudesse inserir na doutrina espírita, assumir os nossos compromissos espirituais e assumir o trabalho da desobsessão no meio. Eu lembro que eu cheguei pela primeira vez para conversar com ele, conhecer, cheguei com a cidade do Chico, aí ele me recebeu na porta do meio e falou assim, ele nunca me chamou pelo nome. Eu lembro disso. Bambino, você demorou muito. Eu falei, meu Deus, mas eu não estou atrasado, está até adiantado. Na época eu não entendi. Talvez era um compromisso que a gente tinha assumido também, né? Anteriormente, no trabalho mediúnico, como médiums, lá, junto àquele trabalho que nos foi oferecido, né? Que nos foi permitido estar e até hoje, se Deus quiser, continuar. E a gente ficou sabendo aí em Pedro Leopoldo, né, pela irmã de Eugênio, Nélia, que é uma trabalhadora também do Centro Espírita Meimei, que Eugênio que foi levando, que foi puxando o pessoal da família. Eu ainda lembro dela falando assim, olha, mamãe botava todo mundo para ir para a igreja, mas Eugênio era o único que ficava cortando caminho, que não queria ir, depois no final das contas trouxe quase todo mundo para a doutrina. Muito legal. Ela era mais católica, que meu pai e minha mãe. Ela era assídua. Então, através do culto do Evangelho no Lar, que meus pais autorizaram a gente fazer, que eu fui conhecendo a doutrina espírita. E, realmente, cada um foi chegando. E tem até uma história do meu pai com o meu nome, né?
Meu nome foi sugerido pela Cidália Xavier, irmã do Chico. Eu chamo Eugênio Eustáquio dos Santos. Eugênio por causa do Papa Pio XII. Eu nasci no período do desencarne dele. E Eustáquio por causa de Padre Eustáquio e dos Santos. Aí o pai fala, eu te pus o nome de Papa, de Padre, dos Santos, ainda você larga a igreja e leva a família toda para a doutrina espírita. Fazendo alusão a esse, eu fui o primeiro espírito da família. E graças a Deus, né, os amigos, aqueles companheiros que a reencarnação nos brinda para caminhar juntos, foram se chegando. E graças a Deus nós estamos aí na tarefa até os dias de hoje, né? Legal. Eugênio, eu queria que você falasse também um pouco mais sobre as outras obras de Meimei. Eu vi que tem outros livros, outros tantos livros, né? E que falasse um pouco pra gente do panorama geral, e se tiver alguns livros que você queira aprofundar mais, melhor ainda. Eu queria falar também dessas cartas para Arnaldo. Ah, massa. A última, quando ela fala do grupo, porque quando começou as reuniões quinta-feira, tinha café também. Aí saiu da reunião, café, aquelas quintas-feiras. E ela escreveu a emoção que ela estava com aquele trabalho. Isso já foi em setembro de 52, portanto, 3 meses, nem 3 meses, né? Agosto, setembro. Depois da fundação, né? 2 meses após a fundação do grupo, das reuniões, ela escreve o seguinte para Arnaldo: nosso grupo, para meu pobre coração, tem sido um jardim. De todas as reuniões, retiro-me sempre mais confiante, roceando as flores de nossa plantação com lágrimas de uma imensa alegria. A Meimei era sensível, né? Romântica, as comparações que ela fala. Então, ela aqui nessa mensagem de setembro de 52, ela mostra a alegria, né? E a presença dela nesse trabalho, como ela tinha anunciado antes, né? Com o Arnaldo, já no início do bate-papo dos dois, né? Que legal. E ela ainda fala também da tarefa da questão magnética que eu citei. Nessa carta ela fala o seguinte: a tarefa do passe em nossa estrada não é casual. É a reversão da força magnética ao bem que nos cabe realizar. Olha que interessante. E o que pouca gente sabe, que às vezes, quando eu cheguei no meio, antes da reunião, o pessoal chegava mais cedo e atendia algumas pessoas no passe. E já devia ser a tarefa, né, que ela, especificamente, já tinha falado que teria que ter. Hoje nós já tem reunião pública. Então a gente vê essa passagem, né, tão interessante que Meimei nos traz. Agora, as outras obras de Meimei, nós temos A Amizade, que é um livro maravilhoso, temos Cartilha do Bem, todos voltados para... E temos também alguns livros que têm as mensagens, como Meditações Diárias, que também Meimei e Bezerra de Menezes, que não são livros infantis. Temos várias mensagens, né, várias obras que catalogam mensagens. Meimei tem instruções psicofônicas aparecem, né? Todas aparecem. Instruções psicofônicas, Voz do Grande Além e Registros Imortais. Todas têm mensagens de Meimei. E até Registros Imortais tem. De vez em quando ela manda os recados para nós. Né? Eu ia até perguntar sobre isso, mas pode continuar que a gente fala disso mais para frente. Então, esses livros de Meimei é uma coletânea que Emmanuel fala que os livros de Meimei são como harpas melodiosas. Olha só, esse é Emmanuel que fala, né? Que essas mensagens que Meimei escreve, esses livros, são como harpas melodiosas, né? Que traduzem. Vou ler na íntegra, que eu acho que fica mais bonito. As criações de Meimei, em torno das variadas experiências humanas, sempre nos suscitam a ideia de que a nossa querida irmã, simbolicamente, possui o coração em forma de harpas, em cujas cordas compõem formosas e sábias lições, reais melodias em prosa, nas quais somos impulsionados
para a esfera superior da vida. Emmanuel. Olha que bonito, né? Então, a obra de Meimei, eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais, meditar, sensibilizar, porque muitas vezes a gente fica muito voltado especificamente para que é muito necessário o estudo espírita, o conhecimento das leis, isso é muito importante da gente conseguir sensibilizar. Então, as mensagens de Meimei são diretas ao coração, a sensibilidade, apesar da grande cultura que ela revela, né, no plano espiritual. Ela traduz com tanta simplicidade, amor, que sensibiliza os nossos corações, né? E eu ia falar que Emmanuel, que normalmente e aparentemente era mais dureza, né? Ele manda essa mensagem de uma forma tão amorosa, tão gentil, que a gente consegue imaginar a dimensão do amor que Meimei transmite a todos, né? Encarnados e desencarnados. O Emmanuel, que quer dizer, o outro ícone, criou essa imagem, né? De durão, disciplinado pelo início do trabalho com o Chico. Mas eu imagino o amor que Emmanuel teve que dedicar para uma tarefa tão grande, né, que ele esteve tão presente e responsável por ela. Sim. Pelo plano espiritual. E a gente vê as mensagens de Emmanuel como ele traz o amor sincero, né? O amor verdadeiro, que não tem ilusões. Porque muitas vezes a gente fantasia de amor e cria algumas ilusões em torno disso. Né? É o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor real, né? Que esses espíritos trazem para a gente. E é esse amor verdadeiro de Emmanuel, de Meimei, de André Luiz, enfim, de tantos espíritos que perpetua a obra, né? A gente conversava até numa live aqui com Marx sobre a vida no mundo espiritual, segundo as obras de André Luiz, e a gente falava, a gente lê livros de 1940 que são extremamente atuais, e que daqui a 50 anos vão continuar sendo atuais, e que daqui a 100 anos vão continuar sendo atuais. Isso só é possível por causa do amor responsável, do amor verdadeiro que a espiritualidade tem, da responsabilidade de assumir a missão e realmente executar a missão, né? Eu acho que sempre o Alto teve os porta-vozes para a humanidade, para o esclarecimento ainda nós espíritos ignorantes, né, em busca da perfeição. Então, esses espíritos representam leis divinas. Então, elas jamais vão mudar. Né? Os 10 mandamentos não mudaram até hoje, foram as primeiras leis que nós recebemos. Como diz Chico, foi a primeira psicografia que chegou do alto. Né? E as leis de Jesus também não são, ele não veio derrogar a lei, veio fazer cumpri-la. E nos apresentou formas de cumprir aquela lei. Né? É verdade. Os espíritos, esses trabalhadores, esses apóstolos que vieram, né, receberam essas mensagens e, através do seu exemplo, como é o caso do Chico, veio grafar essas leis em nossos corações com o quê? Na humanidade que nós precisamos ter. Porque parecia que às vezes é para a divindade, né? Não. Você estava falando da vida comum de Meimei, da vida comum de Chico. Né? Sim. São espíritos iluminados que vieram dentro de uma humanidade nos mostrando que é possível. Eu vejo muito isso. Né? Emmanuel reencarnou, vamos ver qual vai ser o trabalho, vai continuar a obra. Porque são os porta-vozes, né? São os missionários que vêm esclarecer a Terra com as leis do mais alto. E você tocou num ponto muito especial, porque é por isso até que eu fiz questão que no começo, nós fizemos questão que no começo a gente falasse sobre a vida comum de Meimei, né? Porque às vezes a gente imagina e tenta colocar as coisas num papel de santidade, de altar, e que na verdade a gente consegue enxergar aí que, apesar de serem espíritos muito iluminados, mas eles viveram na carne como nós. Eles passaram por situações que provavelmente nós também podemos passar durante a nossa vida. E a perseverança e o amor ao serviço, e amor ao trabalho, e a vontade de servir com abnegação o mestre e as leis, né? Como você disse, não vim destruir as leis, e realmente Jesus não veio destruir as leis. E a gente vê tantos e tantos servidores dispostos, né? Lá no nosso lar, eu acho que é no capítulo 26,
que tem uma fala do ministro Genésio que diz que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Né? E a gente vê aí no que você falou, Meimei se preparando, apesar de que muito pronta no plano espiritual, mas preparando Arnaldo, preparando os irmãos que fariam parte do grupo e que continuam hoje com esse trabalho do estudo da desobsessão e do trabalho na desobsessão. Então a gente vê os trabalhadores de Jesus, de Deus, de Meimei, de Chico aí com vocês, estando prontos, se colocando prontos, e o serviço aparecendo, e vocês com muito amor e com muita fidelidade aos propósitos cumprindo. A gente daqui e vocês daí, gratidão enorme por isso. E por tudo, né? Como diz Chico, né? Nós somos a família espírita, cada um no seu ponto de trabalho, mas formando uma família espírita. Assim tem que ser. E esse esforço da espiritualidade, um livro Registros Mortais, tem uma mensagem de Meimei, que é ela fazendo exercício como uma médium, para que a médium ganhasse confiança no trabalho. Olha que, né, a humildade dela nesse sentido. Então, ela tem essa mensagem que a gente deixou registrada no livro, que ela foi a nossa companheira Elza Vieira, cheguei a trabalhar com elas. As pessoas que estavam ali no Registro de Mortais, eu conheci muitas daquelas pessoas. Né? Essa foi a vantagem, essa foi uma oportunidade tão grande de ter achado essas mensagens 60 anos após, que a gente conseguiu remontar um pouco como era aquele grupo Meimei, quem estava ali participando. A história chegou o momento dela ser resgatada, então foi muito bacana. Tem essa mensagem lá para a gente ver o trabalho. E quem tiver a oportunidade, pessoal, a gente já fez uma live aqui sobre o livro Registros Imortais, mas façam um esforcinho e adquiram essa obra, porque é de uma complexidade enorme. Tem lá a data da reunião, quem estava participando da reunião, enfim, tem fotos, tem registros históricos, assim, que é um compilado maravilhoso, e nós espíritas, a gente deve ler essa obra, porque assim, é um afago para o nosso coração e uma certeza da esperança no futuro, né? É muito bom o livro Registros Imortais. Eu tenho aqui, não estou puxando o saco não, é porque é bom mesmo. Eu tenho Chico, aqui. Né, meu amigo? É de Chico, não tem. Mas procurem, eu acho que é pela Vinha de Luz, não é, Eugênio, que está disponível o livro. Então procurem, que vale muito, muito a pena. E, Eugênio, eu queria falar ainda um pouquinho mais sobre Meimei, e se você permite que a gente continue por um pouco mais de tempo a live. Sim, nós estamos falando dela ainda nas notícias posteriores. Vamos dar as notícias todas. Eu não sei se é melhor a gente entrar logo nessa parte, aí você me diz. Ou nessa parte que eu queria te perguntar, como é a relação hoje do Centro Espírita Meimei com o espírito de Meimei? Olha, Amaury, eu encontrei uma mensagem que inclusive está no nosso canal, a gente pode visitar o nosso canal, Eugênio Eustáquio Meimei, tem muitos vídeos lá, fazer minha propaganda. Essa mensagem é perguntada a Chico em 1960 sobre a questão da fenomenologia, né, espírita. Ele fala que no início dos trabalhos as vozes tinham que ser mais altas, mais constantes e mais presentes, ou seja, as vozes dos benfeitores. Mas com o tempo isso ia escasseando, porque nós íamos mudar o fenômeno, né, para o atendimento e socorro espiritual. Nós íamos atender os espíritos ou receber os espíritos quando nós recebemos um parente em dificuldade, como nós tratamos a pessoa após um acidente, nós tratamos a pessoa após um afogamento, na intimidade de um lar que acolhesse e encaminhasse. Eu escutei essa mensagem e falei assim, meu Deus, é o que Chico fez em 1952. Ele nem quis atender no Luiz Gonzaga esses casos, ele foi para aquele ambiente, quem conhece sabe que é um ambiente pequeno, íntimo, oculto, né? Sem holofote, sem público, para fazer isso. Então, cumpre o que está lá no livro dos médiuns, né? Veja se o médium faz aquilo que ele está escrevendo, falando. Chico, você não acha uma coisa que ele não fez. Né? Então, hoje, nós falávamos de data ainda há pouco,
E a gente sabe que a estrutura de uma reunião mediúnica, nós temos os mentores espirituais e nós temos aqueles trabalhadores, aqueles que são os enfermeiros, são os médicos, são os acolhedores, são as mães que abraçam a tarefa e são orientados por esses espíritos. Só quando precisa de alguma coisa diretamente para a gente, para preparar um trabalho que talvez a gente precise de uma orientação para acertar um pouco mais, ou que a gente não tenha conhecimento, ou que seja específico, a gente recebe sim. Ou um recado, às vezes a presença. Agora, a Meimei, normalmente em datas mais significativas, que ela manda a sua mensagem. Aí ela traz algumas mensagens para a gente. Futuramente pretendo publicar, vamos ver se a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Mas a gente sente a presença, né? E os espíritos também, os ocorridos falam muito da presença. E numa reunião mediúnica, eu até brinco muito com o pessoal, eu acho que é para incentivo da gente, né? Porque eu acho que a gente não percebe uma reunião mediúnica nem 30% da realidade dela. Porque a gente está acontecendo material. Ali, né? A gente tem uma visão, uma percepção espiritual, mas a visão é material. Então, de vez em quando, tem alguns espíritos trazer o testemunho. Eu acho isso assim, aquece o coração da gente no sentido de que eles contam aquele episódio. A gente nem lembra do atendimento muitas das vezes, a maioria delas. Mas fala como foi atendido, quem acolheu, como foi encaminhado, e sempre está ali aquela turma do meio-meio, esses espíritos trabalhadores, né? Então a gente fica muito alegre, muito feliz com isso. Então a gente tem alguns registros desses episódios guardados. Ah, muito bom, muito bom. E, gente, lá no Meimei, lá no Centro Espírita, tem um espaço cheio de recordações, né? Eu queria que Eugênio falasse um pouquinho pra gente desse espaço que Nélia mostrou para mim, para Kiva, com tanto carinho, tantas coisas de Chico, tantas coisas, fotos de Meimei, enfim. Eugênio, fala um pouquinho pra gente daquele espacinho. Foi interessante aquele espaço, porque até 2010 nós não tínhamos muito documentos, fotografias dessa trajetória ali no Meimei. E no centenário de Chico 2010, nós começamos a sentir a obrigação de buscar alguma coisa devido às pessoas irem visitar, e a gente ia apresentar, e começou a surgir. Nós começamos a achar filmes que tinham registro do Chico no Meimei, achamos algumas fotografias, recebemos o asilo onde o Chico passava o Réveillon, alguns quadros, inclusive o primeiro quadro de Emmanuel, em pintura mediúnica, feita pela América lá no Rio de Janeiro. Que é bem diferente. Bem diferente. Achamos uma foto de Meimei autografada por Arnaldo, e foram surgindo mais coisas. E aí, em 2015, Dália desencarnou, a irmã do Chico, Cidália Xavier de Carvalho. E a filha dela nos doou parte do acervo que ela tinha de uma história de vida para o Chico. Então, foram bastante documentos, cartas, fotografias, alguns quadros, objetos, né? Depois, a filha dela veio desencarnar o ano passado, e nós recebemos o restante do material, que veio várias pinturas mediúnicas, as psicografias do Chico, lá da época do Luiz Gonzaga, receituário com a assinatura de Piseiro, documentos, né, antigos, fotografias, cartões postais e mensagens, enfim, um acervo muito grande, que nós fizemos uma sala, que ele está falando, um cantinho chamado Chico em Família, que são coisas completamente diferentes das que já foram expostas, acredito eu, e tem alguns objetos de Meimei, como a cadeira que era dela, os objetos de Chico. Enfim, vale a pena, né, quando tiver a oportunidade. É uma maravilha. Eu pretendo fazer um documentário, digamos assim, um registro, explicando para a gente depois também estar divulgando aí nas redes sociais. Podem aguardar. Gente, e para quem foi entrando agora, depois que a gente começou a falar, eu tô aqui na minha casa, em Natal, e Eugênio tá lá na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Então, abrilhantando ainda mais a nossa live, lá de Minas, ela está sendo transmitida da casa de Chico Xavier. Muito especial isso para mim e para todo mundo que está aqui, Eugênio, pode ter certeza. Obrigado pelo presente, viu? Eu
agradeço a oportunidade. Sempre eu liguei em contar com você, André. E a sua turma aí, a gente já está se enturmando, né? Muita. Já começa a chamar de amigos. É Ah, com isso. certeza. Vamos falar mais de Meimei. Você queria tocar no ponto Poxa, esqueci das mensagens posteriores, né? Não, na verdade é da revelação de Meimei no plano espiritual. Nós terminamos a nossa fala sobre Meimei em 52, na inauguração do Meimei, da publicação do Isso. primeiro livro dela, enfim. Quando é em 54, é lançado o livro Entre o Céu e a Terra, da série André Luiz, em que ali traz a figura de Blandina, que você falou no início, né? Aí também que trouxe para todo mundo essa visão de Meimei do plano espiritual, porque depois, né, que foi sendo revelado. No livro Mandato de Amor, a gente vê a fala de Arnaldo, falando que Chico tinha revelado que a Blandina era a mesma Meimei que estava no plano espiritual em trabalho de socorro às crianças. Quando a gente vai pegar as explicações de Meimei, pelo que nós já conversamos aqui, a gente vê claramente, né, que é a personalidade dela. Está no Lar da Bênção, capítulos 9 e 10, que narra esse local onde Meimei vive, o trabalho que ela realiza com as crianças e com as mães também que vão visitar essas crianças encarnadas durante o sono. Então, é um capítulo belíssimo. E, segundo Arnaldo, o nome Blandina foi escolhido quando ela foi filha de Tassiana e Helena, né? Na obra de Cristo, da série Emmanuel. Então, isso aí foi lançado em 1992. E o Lar da Bênção, André Luiz Lares, né? Que vê a figura suave de Blandina transitando ali, né? E eles ficam intrigados, porque que uma jovem tão bela, né, se dedicava a esse trabalho tão complexos. E ela estava com a avó Mariana, que a gente vai olhar, era realmente a avó dela, né? Então, o que eles ouviram dela falar sobre a vida infantil, eles achavam que a dona Mariana teria mais aptidão para falar sobre aquilo com tanta propriedade, né? Então, por que ela se incumbira de tarefa tão grande? E a resposta de Meimei: fui casada em minha última existência, e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com ela. A gente vê, né, que ela fala isso com a Arnaldo, no capítulo Revendo o Passado, lá nas mensagens, e isso é traduzido aqui. E a palavra que Arnaldo falava que a palavra errada era o tal do realmente. E aqui está realmente, é uma palavra de uso dela constante. Ela falava realmente. Então está lá no capítulo 9 e 10 do livro do Lar da Bênção. E ela mostra, então, aquela mesma explicação que ela deu, particularmente para Arnaldo, com citações mais íntimas, ela fala aqui para André Luiz e Hilário no livro Entre a Terra e o Céu, explicando a condição dela, né, de necessidade de aprender. E Emmanuel fala que ela tem a maternidade espiritual, né? E aí a gente vê como é que, aquilo que eu disse no início, alinhavou toda essa questão espiritual para o trabalho a ser realizado, né, diante a mediunidade bendita de Chico, né? Exclusivo dela no plano espiritual. Muito legal, muito bom, muito bom. E ela tem uma parte que mostra nesse Revendo do Passado, ela falando dos personagens daquela cruzada, ela fala: sem me esquecer do Chico. Ela inclui ele: a quem peço continue velando por nós, com afeto das mães, cuja ternura é o orvalho bendito, alentando-nos para viver
lutar e redimir. Olha como ela viu o Chico, né? E como a elevação do Chico chegava, né? A estimulá-la a continuar o trabalho. E a humildade dela também, né? Na relação tão íntima com esses espíritos iluminados, né? É uma característica muito, muito explícita de Meimei, né? Além da gentileza e da simplicidade, essa humildade marcante nas palavras e, enfim, na comunicação dela, a humildade é uma coisa muito, muito marcante, né? E quando junta com a humildade de Chico Xavier, não tem como não dar E uma esse tipo coisa grandiosa. maternal, né? Ela trata na sua obra toda aquele sentimento maternal. E ela estudou magistério, né? Não podemos esquecer dessa questão da professora ser meio mãezona, né? Pelo menos naquela época, e a gente vê até hoje, e entra no processo de educação das crianças. Então, eu acho que ela nos vê todos como crianças necessitadas, né? De carinho, de orientação, de instrução e de acolhimento. É o que ela faz, é o que ela assumiu, né? Junto à Muito legal. espiritualidade para todos nós. Não Somos só todos essa, filhos de Meimei, então. e ela tem esse trabalho direto de socorro aos sofredores, né? Os desencarnados no trabalho, assistência magnética e acolhimento aos caídos devido a esse compromisso que ela assumiu no passado, que ela explica para a gente e para todos através do livro Entre a Terra e o Céu. Muito bom. Eugênio, tem mais algum apontamento que você gostaria de fazer? Então, acho que Ou vários, enfim. a gente não consegue esgotar o assunto, né? Mas eu acho que já dá para a gente pensar bem, né? Eu comecei bem essa comemoração Travou aqui do um pouquinho. centenário de Meimei. Ah, tinha travado aqui um pouquinho, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que você falou. Tá bom. É isso aí. Gente, e a gente tinha conversado no WhatsApp, né? Que antes de encerrar a live, tanto eu quanto Eugênio, a gente escolheria uma mensagem de Meimei para ler aqui para vocês, né? Não teria uma forma melhor de encerrar essa live do que com as mensagens de Meimei, já que falamos tanto dela. Então, Eugênio, se você quiser, pode ler primeiro, ou eu posso ler primeiro e depois você encerra a nossa live, se ficar assim melhor para você. Pode ser, Então, eu posso começar? pode. Essa mensagem, inclusive, foi você que mandou para mim há uns dias atrás, né, que se chama Coração e Cérebro. E logo aqui, um pouco antes da mensagem, tem escrito assim: no encerramento das nossas atividades, na reunião da noite de 2 de outubro de 1954, foi Meimei quem tomou as faculdades psicofônicas do médium, alertando-nos para a cultura do coração. E agora eu vou ler a mensagem, que, como eu já disse, se chama Coração e Cérebro. Diz assim: imaginemos um castelo de prodigiosa beleza, no cimo da montanha, talhado em ouro maciço, ostentando torres de cristal, ameias incrustadas de pérolas e pátios pavimentados de brilhantes, entre ogivas refulgentes, mas sem água, que lhe garanta a habitabilidade e alegria. Ao clarão diurno, faísca de cintilações, e à noite assemelha-se a santuário sublime vestido de prateada luz. Entretanto, na aridez em que se encrava, reduz-se a solitário retiro, no qual somente as aranhas e as serpes da sombra se amontoam rebeldes e envenenadas. Eis, porém, que surge um dia em que da fonte oculta aflora no palácio um fio d'água humilde, e onde havia abandono aparece o pouso agasalhante, cercado de jardins, substituindo a secura que se enfeitava de pó. Escorpiões e víboras fogem apressados ante os hinos do trabalho e as vozes das crianças. Temos nesses símbolos o cérebro supermentalizado
e o coração regenerador. O raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis. Enriqueçamo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á para nós e para os outros num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Agora a parte que eu acho mais fantástica que vai encerrar essa mensagem. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, foi Mei Mei que disse em 1954. Fantástico. É isso aí. Cérebro e coração, essa mensagem é maravilhosa. Eu vou encerrar, então, como eu falei muito do livro e do trabalho de Mei Mei de tudo, como ele começou, quando ela já tinha encaminhado tudo, ela escreve uma mensagem que serve para todos nós. Ela diz o seguinte: trabalhemos na vinha do mundo, da qual Jesus é o Senhor. Gradativamente, conheceremos todos os liames de luz e alegria que nos unem ao mesmo roteiro de compromissos evangélicos. O passado perde a sombra em que jazia impresso. O presente adquire novos contornos sob a aspiração do divino, e o futuro será a perfeita integração da luz maior, onde você naturalmente seria a nossa luz. Mei Mei. Fantástico, fantástico. Eugênio, meu irmão, muito obrigado por mais uma oportunidade de comungarmos juntos de um momento tão especial. Foi para mim, com certeza para todos que participaram, com certeza para a espiritualidade que nos acompanhou aqui em Natal, aí em Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier. E, acima de tudo, eu agradeço pela amizade verdadeira que nós estamos construindo dia após dia. Eu aperreio muito o Eugênio no WhatsApp, viu, gente? Falo que só com ele, fico caningando, como a gente diz aqui. Mas isso é o carinho, é a amizade, é o amor verdadeiro e compromissado que a gente aprende com a doutrina espírita. E muito obrigado por ser o nosso amigo e um dos nossos professores. A gente lhe agradece, eu, Kiver e todos nós aqui. E com certeza, como eu já falei, gente, Eugênio vai voltar aqui no perfil várias vezes. E se Deus quiser, em breve a gente vai estar aí de novo em Pedro Leopoldo. Quem sabe a gente não faz uma live juntos aí da casa de Chico, né? Será uma boa oportunidade. É como eu disse no início, a doutrina nos faculta encontrando amigos ou reencontrando amigos para que possamos estar juntos na Seara. Isso é um acalento ao nosso coração. E você é um deles. Okay. Muito obrigado. Aí. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou